5 livros cristãos bons e baratos. Eu sei que nem todo mundo tem o hábito da leitura, especialmente agora em que a gente vive num mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais a gente vai se distanciando da boa leitura e sempre procurando se informar com notas rápidas nos aplicativos, nas plataformas digitais. Mas sempre é bom a gente tirar um tempo para poder ler algo que realmente seja consistente e que ajude no nosso crescimento espiritual. Mas sabendo que nem todos têm o hábito da leitura e não gostam de livros grossos, densos, com linguagem difícil, eu escolhi aqui 5 grandes livros que realmente trazem conteúdo sem as partes chatas da teologia. Aquela teologia exibicionista que fica usando palavras difíceis que só servem para complicar a cabeça da gente. Eu aprendi com Jesus, tá? Nos evangelhos, que quem tem uma mensagem poderosa pode transmiti-la com as palavras mais simples. Jesus, quando falava do reino dos céus, ele usava a linguagem que qualquer pessoa e até as crianças podiam entender. Eu não sei de onde alguns teólogos tiraram uma linguagem tão rebuscada e difícil que afastam as pessoas das leituras. Mas aqui estão 5 livros que vão trazer você para mais perto da leitura. E o primeiro dele é para incendiar o seu coração. Eu quero falar para você desse livro aqui, ó. Sedentos por Avivamento. É um livro de Leonard Ravenhill. Ele tem um prefácio de David Wilkerson. Esse livro, ele é como que uma sequência, uma parte 2 de um outro livro muito famoso de Leonard Ravenhill, que é o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? Aliás, esse aqui ainda traz no subtítulo dele, Por que ainda tarda o pleno avivamento? Ele vai nos falar de um avivamento genuíno, um avivamento que não se resume a gente caindo para cá e para lá, rodando para lá e para cá. Ele vai falar de um avivamento que traz transformação de caráter, um avivamento que vai no íntimo de cada pessoa trazer uma transformação de vida, que vai gerar no coração de alguém uma paixão pela obra de Cristo, que vai realmente conduzir a pessoa a um lugar de arrependimento e de desejo de mudança e desejo de estar perto de Deus. Então esse livro é para incendiar o coração até mesmo das pessoas mais desligadas, das pessoas mais frias. E o que é melhor, é um livro que fala de um avivamento responsável, de um avivamento bíblico, de um avivamento que não é reduzido a emocionalismo, um avivamento real e genuíno. Então eu indico Leonard Ravenhill, Sedentos por um Avivamento. O segundo livro que eu quero indicar é um livro que responde à pergunta de muitas pessoas. Inclusive tem muita gente que me faz perguntas diariamente aqui no canal Jesus Me Defenda. E uma das perguntas que as pessoas fazem é: será que eu posso perder a minha salvação? Então esse livro vai responder isso. Posso perder minha salvação? É um livro de R.C. Sproul. Vale a pena você ler esse livro e você ler numa sentada. Olha, ele é um livreto, na verdade. Um livreto pequenininho, mas de uma profundidade tremenda. Vale a pena você ler e saber se você perde ou não a sua salvação. Ele vai trazer essa resposta para você. Um terceiro livro que é fininho, mas também de uma profundidade tremenda, é esse livro de Timothy Keller, Ego Transformado. Esse livro é também um livreto, bem fininho. Também você lê numa sentadinha. Se você for aí num consultório, de repente, para aguardar uma consulta, numa sentada você lê esse livro, Ego Transformado. Ele vai falar de um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta. E eu e você precisamos estar atentos, porque quem sabe o nosso ego possa nos trair, o nosso ego possa nos colocar em muitas saias justas, o nosso ego esteja atrapalhando a nossa conquista, a nossa vitória, o nosso crescimento espiritual.
E o Tim Keller fala disso com uma propriedade sensacional, fala disso de uma forma muito gostosa, onde você tem uma leitura leve, porém profunda, falando acerca do que o ego produz em nós. Foi Jesus Cristo que disse que se nós queremos segui-lo, nós devemos negar o nosso eu, negar o nosso ego. E o Tim Keller ensina a gente a fazer isso nesse livro, Ego Transformado. O quarto livro que eu quero indicar para você é de um homem que foi tido como um dos maiores teólogos do século XX, John Stott. Cristianismo Equilibrado. Eu acho que esse livro é um livro muito oportuno num tempo em que equilíbrio tem sido uma palavra muito fora de moda nos tempos de hoje, porque nos tempos de hoje parece que a moda é ser radical. A moda hoje é ser extremista, né? Uns descambam para um extremismo de uma frieza, de uma apatia na fé, onde as pessoas perdem totalmente o interesse por vida cristã. Outros descambam para um outro extremo, de um cristianismo que se resume a emoção, barulho e bagunça. John Stott vai falar sobre como ter um cristianismo equilibrado e vai ensinar a qualquer pessoa que se dispõe a aprender como nós podemos ter uma caminhada de fé madura e de forma que possa produzir frutos na nossa vida. E ainda nessa pegada, para encerrar a indicação dos 5 livros, eu quero indicar para você esse livro do pastor Alcione Emerick, Contaminação Espiritual. De todos os 5 livros, esse é o que é um pouquinho mais grosso. Todavia, ele traz uma linguagem tão simples, uma linguagem tão assim direta, que parece que ele está tendo uma conversa com a gente falando de problemas que acontecem na igreja e que levam pessoas a desanimar da fé. Pessoas que sofreram situações na igreja que fizeram com que elas desanimaram. E ele vai ensinar como lidar com essas situações de frustrações, decepções, com a contaminação espiritual. Talvez existam muitas pessoas que precisem dessa palavra agora. Então, se eu fosse você, dava um jeito de encontrar essas leituras aí nas livrarias. E se você quiser me ajudar, eu indico para você adquirir esses livros através das livrarias Família Cristã. Eu vou deixar os 5 links desses livros das livrarias Família Cristã. Consultando o site das livrarias, eu observei que desses 5, parece-me que o último livro que eu indiquei do pastor Alcione está indisponível no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que quando você for assistir, ele já esteja disponível. Mas se ainda estiver indisponível, clica lá para que você seja avisado quando chegar, tá bom? Que você possa fazer uma boa leitura. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os outros livros que você indicaria aqui nesse vídeo? Escreve aqui embaixo nos comentários e se você já leu algum desses livros, escreva aqui também nos comentários. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha se você gostou aí. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus, tô indo com Ele também.